Tá. Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos então, amados, a mais um dia, né? A mais um dia da nossa campanha. Quinto dia hoje, já são 5 dias, né? Da campanha de avivamento. Orando aí por avivamento, né? Orando para Deus nos avivar. Orando para que o Espírito Santo flua em nossas vidas. Amém, amados? Então, nesse quinto dia da campanha de oração e jejum, nosso tema é 2 Crônicas 7,14, né? A palavra de hoje você pode abrir lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 1, vamos ler do versículo 26 em diante, do 26 ao 38, tá? Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. No final vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, Salmo que quebra as obras malignas, inveja, orgulho, tudo que é maligno, que é ruim, cai por terra quando nós declaramos a palavra de Deus, amém? Então, Amém. Amados, vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos de oração e de palavra. Aleluia, nós queremos ver a glória Amém. de Deus, amém? Amém. Nós não queremos ver o natural, né? Nós queremos ver o sobrenatural de Deus. Vamos orar, povo de Deus. Amado Deus, poderoso Pai, que a tua bondade, a tua misericórdia esteja sobre nós durante todo este dia, Pai, guardando a nossa entrada, a nossa saída. Que o Senhor venha dar ordem aos teus anjos para guardar, para proteger o teu povo, Deus. Povo que ora, que se humilha diante da tua presença, Pai. Que o Senhor tenha ouvido as nossas orações, perdoado os nossos pecados, Pai. E que o Senhor venha sarar a nossa terra em nome de Jesus, meu Deus. Nós entregamos esta live, esta oração, esta campanha, Pai, em tuas mãos. Que o Senhor venha trazer milagres, maravilhas. Que o teu Espírito Santo de Deus, Pai, venha sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos então ler 2 Crônicas, capítulo 7,
versículo 14, que diz assim, que é o tema da nossa campanha: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Recebe então essa palavra que nós devemos sempre meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, né? E quando nós a recebemos, o Espírito Santo já começa a trabalhar em nossas vidas, porque é o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então no livro de Lucas, no primeiro capítulo do livro de Lucas, do versículo 26 em diante, que fala do nascimento. O nascimento de Jesus é predito. Amém? Amém. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que dizia ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada. A palavra de Deus começa falando sobre Maria. Maria, né? No sexto mês, diz a palavra de Deus, Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel, a uma cidade chamada Nazaré da Galileia, para entregar uma graça, uma bênção, um presente, né, a Maria. Essa palavra agraciada é o favor de Deus, é um presente divino para Maria, mas também um presente para a humanidade. Maria estava nada mais, nada menos recebendo o Salvador em seu ventre, recebendo um presente de Deus para cuidar dele, trazer Jesus Cristo de Nazaré ao mundo. E a palavra de Deus vai nos dizer que ela era virgem, né? A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome desta virgem era Maria. Maria fora escolhida por Deus para receber o nosso Salvador
em seu ventre, nosso Senhor e Salvador. Então, Maria, quando recebe o anjo sauda Maria, ao se aproximar dela, diz: alegre-se, alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. E Maria, nesse instante, no versículo 29, vai dizer que Maria ficou perturbada, ficou preocupada, né? O que esse anjo quer falar, o que ele quer dizer com estas palavras? E a palavra de Deus diz que Maria ficou preocupada pensando no que poderia significar aquela saudação. O anjo a chamar de agraciada, e agraciada significa graça, né? Algum favor de Deus, né? Presente divino. Então ela foi agraciada, ela recebeu um presente. Mas o anjo explicou para Maria, o anjo falou com Maria, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, não tenha medo, pois você foi agraciada, você está sendo presenteada por Deus. E o anjo entrega a mensagem no versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Mas eu noto que, apesar do anjo dizer essas coisas maravilhosas a respeito de Jesus, o anjo dizer que ela ficará grávida, que ela terá um filho, que ela dará à luz e o nome dele se chamará Jesus, que ele será grande, que ele será chamado do Filho de Deus Altíssimo, que ele será o Senhor Deus e lhe dará o trono de Davi, do seu pai Davi, mesmo dizendo que ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. O que Maria questiona no versículo 34 me deixa, não surpresa, né? Mas me deixa assim, puxa vida, Maria mesmo sendo, né, virgem, agraciada, tendo um relacionamento maravilhoso com Deus, porque Deus a escolheu, uma escolhida de Deus, uma mulher simples do povo, humilde. Deus escolheu ela exatamente pelo seu coração, por ser uma mulher simples, porque Deus não escolhe, né? Quem tem riquezas, quem tem cargo, Deus não escolhe por isso. Deus escolhe também por causa do coração simples, humilde de Maria. E me chama a atenção que a Maria pergunta assim para o anjo. Pergunta Maria ao anjo, versículo 34, como acontecerá isso se eu sou virgem? Exatamente, né? Maria faz esse questionamento ao anjo. Como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Como é que eu vou dar à luz a um filho se eu sou virgem? Veja que às vezes a nossa limitação, porque Deus não é limitado, Deus ele pode fazer impossíveis, coisas impossíveis, o que é difícil para nós, o que parece que não é racional, né? A nossa lógica humana, uma virgem não pode dar à luz a filhos, ela terá que ter relações com homens para poder ter filhos, mas Deus chega quebrando toda a lógica, quebrando tudo que é limitação humana, e o anjo responde para Maria. E esse questionamento de Maria é comum para nós, porque quando nós recebemos uma promessa, quando nós recebemos um presente, algo que Deus nos entrega, ou nos entrega a nós pessoalmente por meio de visões, sonhos, não sei, ou então por meio de um profeta, entrega uma promessa a nós, na nossa lógica humana nós já pensamos, como será que isso vai acontecer? E com Maria não foi diferente. A Maria perguntou, como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Como é que eu vou dar à luz a um filho? Eu sou virgem. Eu estou prometida, vou casar com José, mas eu não tive relações com José. Mas o anjo do Senhor responde para ela. O anjo do Senhor responde para Maria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra.
Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E ele fala sobre Isabel. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Ou seja, duas coisas impossíveis de o homem realizar, Deus está fazendo nesta passagem. Duas coisas impossíveis: o Espírito Santo de Deus vir sobre ela e trazer um filho do seu ventre, e trazer Jesus ao mundo, e sua prima, que era estéril, dar à luz também, que era João Batista. Então, amados, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. O que eu entendo aqui com esta revelação que o anjo de Deus traz para Maria, ele dizendo: o Espírito Santo virá sobre vocês. Então, quando o Espírito Santo vir sobre nós, coisas maravilhosas, milagres, maravilhas irão acontecer. Promessas serão cumpridas, realizadas da parte de Deus, porque Maria, ela ficou temerosa, sentiu temor, ela se sentiu, ali naquele momento, como diz a palavra, perturbada, pensando: mas que coisa extraordinária, né? Eu, uma virgem, dar à luz, mas como que isso vai acontecer? Mas o anjo respondeu: não será pelas tuas condições humanas, não será você que terá que fazer esse milagre, esta maravilhosa ação de trazer Jesus ao mundo. É o Espírito Santo, e será a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre você. O poder de Deus, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e assim há de nascer aquele que será chamado de Santo, o Filho de Deus. Amados, isso serve para nós entender que Maria, ela aceitou a missão, aceitou a promessa, aceitou Jesus no seu ventre, aceitou, e ela disse, ela respondeu Maria no versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria, se a gente pensar daqui para frente, Maria aceitou a missão, e quando ela aceita a missão, aceita a promessa de dar à luz ao Filho de Deus, ela aceitou também todas as outras coisas que estão encaixadas numa promessa: aflição, angústia, fugir do inimigo, porque se iniciou uma perseguição espiritual, porque no seu ventre estava sendo gerado nada mais, nada menos que a promessa de Deus, nada mais, nada menos que o Salvador, aquele que veio para salvar as almas, aquele que veio para morrer por nós, aquele que veio e iria se sacrificar na cruz do Calvário. Maria também pagou o preço, porque Maria passou a ser perseguida, Maria passou a ser olhada com outros olhos, porque ela passou também pela desconfiança. José, ao saber que Maria estava grávida, mesmo Maria explicando que aquele menino era fruto do que o Espírito Santo veio sobre ela, que era uma obra do Espírito Santo, não era a obra da carne, não era a obra do homem, mas sim a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. E José começou a questionar: eu vou deixar essa mulher, eu vou abandonar, porque isso aí tem traição aí. Mas Deus vem e explica para José que aquela obra era a obra dele. O Senhor se manifesta, o Senhor se revela a José, e José então também aceita a missão de cuidar do Filho de Deus, do Santo, do Cordeiro de Deus que está sendo gerado agora no ventre de Maria.
Então, amados, aceite a missão, mas entenda que a missão, ela precisa da obediência, ela precisa que nós a aceitemos não só as coisas boas que virão decorrente da missão, decorrente do poder de Deus que estará colocado sobre nós, que estará sobre nós. O Espírito Santo também quer a nossa fé, quer a nossa obediência, quer relacionamento, quer que nós estejamos completamente alinhados aos planos de Deus, que são muito maiores que os nossos. Então, às vezes, o preço virá. Jesus pagou o preço da sua missão, Maria também pagou o preço. Teve que fugir. Maria teve que fugir inúmeras vezes para salvar a vida de Jesus Cristo. Teve que fugir de Herodes, que queria matar o Filho de Deus antes mesmo que ele viesse ao mundo. Houve perseguição, houve aflição, houve preocupação, mas ela foi até o fim. Ela aceitou a missão. E isso nos faz entender, dizer que o Espírito Santo de Deus virá sobre você. É isso que nós queremos, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Nós temos que estar alinhados aos planos de Deus. Precisamos entender que a obra não é nossa, a obra é obra do Espírito Santo. Eu não sei quais foram as promessas de Deus para a sua vida, mas que você possa entender por meio desta palavra que as coisas extraordinárias, as coisas impossíveis é da parte de Deus, é Deus que vai fazer. Pessoas recebem promessa que você vai ter o dom de cura, você vai curar muitos, você vai ter o dom para libertar, você vai pregar a palavra de Deus e pessoas serão libertas, cativeiros serão quebrados. Então entenda, você tem que estar disponível assim como Maria, rendo o relacionamento com Deus, sendo quebrantada, recebendo a palavra de Deus e que a palavra de Deus se cumpra conforme Deus quer. Mas lembrando que no meio do caminho, que no meio da tua missão, no meio do teu propósito, estando você alinhado aos planos de Deus, as coisas poderão dar errado, as coisas poderão não sair como você quer, mas permaneça firme, permaneça na presença de Deus, porque o Espírito Santo virá sobre você e coisas, milagres, maravilhas, promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. Mas a obra não é do homem, a obra não é da carne, a obra não é do diabo, a obra é do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Recebe esta palavra, amados, que nós possamos estar assim como Maria, ter um coração puro, porque Deus sabe quem Ele escolhe. Pode você achar que não tem condições, pode você achar que a lógica humana, que não vai acontecer pela lógica humana. A primeira coisa que Maria responde: como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Então, amados, não é pela nossa força, pela nossa capacidade, pelo nosso dinheiro, pelas nossas condições, mas sim pelo Espírito Santo de Deus que virá sobre nós, pelo poder do Altíssimo que nos cobre. Poder de Deus, obra do Espírito Santo, cura, libertação, milagres, dons maravilhosos, é obra do Espírito Santo de Deus. Então recebe essa palavra, amado. Se você tem promessa, confia no que Deus te falou, confia na palavra de Deus, porque Deus, Ele promete e Ele cumpre suas promessas. Vamos declarar o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar, para te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei. Ele mostrarei
a minha salvação. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos orar então, amados, nesse 5º dia orando por avivamento na nossa vida, na sua vida, no nosso meio, no meio do povo de Deus, que se chama povo de Deus. Quando nós orarmos, humilhar o Senhor, ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, libertará o seu povo. Deus fará milagres, coisas maravilhosas no nosso meio, mas será pelo poder do Espírito Santo. Amado Deus e poderoso Pai, nós clamamos e te pedimos, Pai, lança fogo do céu, queimando toda a iniquidade, todo o pecado, que nós possamos, meu Deus, assim como Maria, estarmos à disposição, Pai, estarmos aceitando a missão, os propósitos, aceitando que os teus planos são mais altos, maiores, mais incríveis do que os nossos, Pai, aceitando que muitas vezes a lógica humana, Senhor, na nossa lógica humana, na nossa limitação, Pai, nós nos perguntamos como é que vai acontecer, mas o Senhor é Deus, o Senhor promete, o Senhor cumpre, o Senhor não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Pai, que o Espírito Santo de Deus virá sobre nós, que o poder de Deus, o poder do Altíssimo nos cobrirá. Oh Deus maravilhoso, Deus de glória e Deus de poder, que assim se cumpra a tua palavra em nossas vidas, Pai, pois nada é impossível para Deus, ainda que sejamos fracos, pecadores, limitados, o Senhor promete fazer milagres, maravilhas. O agir do teu Espírito Santo sobre nós nos traz poder, Pai. Ativa, Senhor, hoje no teu filho, na tua filha, os dons, Pai, os talentos que o Senhor colocou sobre esta vida, Pai, mas lança por terra, meu Deus, lança por terra, meu Pai, toda a iniquidade, todo o pecado, perdoa os pecados do teu povo, nos ativa, nos alinha, nos corrige, nos exorta, Senhor, conforme a tua vontade, que nós possamos, Pai, estar dispostos a cumprir as missões que o Senhor nos entrega, estarmos, Pai, pagando o preço, meu Pai, porque sim, há um preço a ser pago. Muitas vezes somos difamados, caluniados, injuriados, apontados, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, ativa, Pai, ativa agora, cumpre a tua promessa que o Espírito Santo virá sobre nós, em nome de Jesus. Nós aguardamos ansiosamente, aguardamos com a expectativa, com a nossa alma sedenta, Pai, pelo agir e pelo mover do teu Espírito Santo, Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, toma este homem, toma esta mulher, invade a nossa vida, invade a nossa alma, o nosso espírito e queima todo o mal, queima toda a iniquidade, queima as obras do diabo, queima, Senhor Jesus, todo o pecado, que nós possamos ser purificados pelo teu fogo, limpos pelo sangue de Jesus. Derrama o sangue de Jesus sobre esta vida agora, limpa, purifica, lava de todo o mal, em nome de Jesus, Pai. Ativa, Senhor Jesus, tudo aquilo que está dormindo, tudo aquilo que está adormecido, os dons de língua, os dons de cura, os dons de libertação. Vem sobre nós, vem com o teu poder, vem com o teu fogo, vem com o poder do Altíssimo nos cobrindo agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com o derramar do teu fogo, vem com o derramar do teu poder, ativando agora as línguas, em nome de Jesus. Fala em línguas, em nome de Jesus, fala em línguas. Oricanda lamassurianda labassai, ora madarabassurianda labacanda labassai. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, vai ativando o dom da cura, vai ativando o dom da fé, vai ativando agora o dom de discernimento, vai ativando agora o dom de maravilhas, vai ativando agora o dom de profetizar, o dom da fé, o dom da palavra. Recebeu dons, mas não está cuidando dos dons. Vai orando, vai clamando, vai pedindo fortalecimento, renovo, vai levantando o Espírito Santo os caídos, vai renovando as forças. Esse homem, essa mulher que passou por guerras, Pai, guerras que parecem guerras intermináveis, renova as armaduras, renova as forças, dá novo ânimo, ativa, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre ele, vem sobre ela, batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo essa criança, esse adolescente, em nome de Jesus. Nós pedimos batismo com o Espírito Santo agora, desce com fogo e desce com poder, desce com fogo e desce com poder. Receba batismo com o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre eles, vem,
realiza as promessas, os sonhos, as maravilhas que tu tem prometido ao teu povo. Em nome de Jesus, que se cumpra conforme a palavra de Deus, que se cumpra em nossas vidas as promessas. Em nome de Jesus, seja ativado, seja limpo, seja renovado, seja purificado, seja liberto, seja restaurado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Renova as armaduras, Pai. Dá novas armaduras, tira as que estão quebradas, tira todo o cansaço. Remove, Pai, da alma a falta de perdão, a amargura, a tristeza, a dor. Renova o espírito, Pai. Dá um espírito inabalável, Pai. Um espírito para guerrear, unção de libertação, unção de rompimento, unção para romper as oposições, as guerras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, rompe, rompe, rompe. Em nome de Jesus, a unção inabalável, Pai, para não cair diante de guerras, diante de combates, diante da fúria do inimigo. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, ousadia, muita ousadia, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas o Senhor nos deu ousadia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos dá um espírito estável, nos dá um espírito pronto a obedecer a tua palavra, o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, seja ativado, seja limpo, seja purificado, seja lavado. Recebe cura, recebe ativação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. O Espírito Santo virá sobre você. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olabaracanda, lamassurianda, lababá. Receba batismo, receba o Espírito Santo, receba o fogo de Deus queimando no teu corpo. Receba fogo, receba fogo, receba fogo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Fique então na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.